No meu Brasil varonil, 11h02. E a Polícia Federal, acompanhada do Ministério Público Federal, está nas ruas desde cedo procurando mais um integrante da gangue do Cabral. Arizinho, Ari Ferreira da Costa Filho. Põe na tela. Esse cidadão vai seguir naquela sequência. Ele se chama Ari Ferreira da Costa Filho, vulgo Algodão, na quadrilha, assim que ele era conhecido, antigo amigo de Cabral. Endereço fixo, um dos endereços, né? Rua Olímpio da Fonseca 26, Vila Valqueire. Agente da Fazenda Estadual, fazendário. Acompanha Sérgio Cabral durante muito tempo. Esteve nomeado como assessor do seu gabinete no Senado Federal. E assim que Cabral assumiu o governo do estado, foi nomeado assessor especial do gabinete do governador. Tem status de subsecretário. Que coisa, hein? O grande número de carros e imóveis usados por Arizinho demonstra a total incompatibilidade dos seus rendimentos, seu dinheiro, como funcionário público. Ele é servidor de carreira do Estado e passou a exercer cargos de confiança desde quando Cabral era deputado estadual em 1990. Seu poder de influência e financeiro aumentou muito quando Cabral chegou à presidência da Assembleia em 1995. Arizinho é, sem sombra de dúvidas, junto com Carlos Emanuel de Souza, o Avestruz, e Bezerra, um homem importantíssimo no esquema da quadrilha de Sérgio Cabral. Aliás, tão importante que na notícia crime que nós enviamos ao Ministério Público Federal, tem 48 páginas sobre ele. Não é um cidadão comum. Nós não dedicaríamos 48 páginas da nossa denúncia a um cidadão qualquer. No seu dia a dia, a grande maioria o chama por outros nomes. O mais popular deles é algodão, mas também é conhecido por cachaceiro, porque gosta muito de uma birita. Uma das suas principais conexões é com a Eurobarra, que fica na Barra. Coloca aí um dos carrinhos. Alguns dos veículos merecem destaque. Esse primeiro que vocês vão ver aí é um Toyota Corolla, que pertence a quem? Sérgio Cabral, mas atualmente se encontra no nome de uma loja. Bota a documentação, levanta um pouquinho a documentação aí. Isso. Tá aí, olha, está no nome da Bumerangue. Mas quem anda com este carro é Sérgio Cabral. Coloca aí a Bumerangue. Isso. A Bumerangue Comércio de Veículos, o nome fantasia é Evidência Veículos, fica na Avenida das Américas, 4485, na Barra da Tijuca. Arizinho é o sócio de fato da Bumerangue Evidência, mas se utiliza de 2 pessoas para gerir a empresa. Coloca a foto dos dois aí. Devem estar sendo procurados. Eu não vi quem são os mandatos de segurança de hoje, mas Gilberto Lourenço Rodrigues, que é o sócio administrador, Gilberto Lourenço Rodrigues, e Paulo Henrique Tavares de Jesus. Felipe, depois você procura aí para ver se eles não estão entre os mandatos de busca e apreensão. É bem provável, né? Porque, afinal de contas, se eles estão na nossa denúncia, e a denúncia do Ministério Público Federal é toda feita em cima da notícia crime que nós apresentamos, é bem provável que ele esteja também. Este carro que vocês estão vendo, aquele primeiro, né, é na realidade de Ari, que o adquiriu de Sérgio Cabral, através da loja da qual ele é o dono.
o ex-governador Sérgio Cabral declarou como sendo um de seus bens na declaração de 2006. Aí, ó, pode aparecer. Isso, coloca aí a declaração. Quando ele se elegeu a primeira vez ao governo do estado. Está na declaração do Sérgio Cabral, embora não seja dele. Ou quer dizer, mas não está no nome dele. É uma farra total. Por trás do falso hobby existe uma intrincada forma de ocultar bens. Esses são outros carros, tá? Principalmente ligadas ao ramo de veículos, que é a área onde atua o Arizinho. Vocês veem que o Cabral é um homem de muita diversificação. Joias era com um, roupas era com outro. Agora finalmente chegaram nos carros, né? Vocês estão vendo aí uma BMW na América /Rio e um outro é um Chevrolet, né? E um Fiat. São 3 carros. Todos esses carros estão em nome de doadores da sua amante Michele e de Sérgio Cabral. O vínculo entre Arizinho e tais agências é incontestável. Basta analisar como se deu a compra desse brinquedinho que vocês estão vendo, esse Camaro amarelo, em 2014. Francinha, sabe quanto que foi adquirido esse carro aí em 2014? R$192 mil. R$192 mil. O carro foi vendido no dia 26 de fevereiro de 2014 pela Américas /Rio, doadora da campanha de Cabral e Michele. E como é que foi feito? Uma outra concessionária que financiou a campanha de Michele em 2012 e a Eurorent Car. Bota a nota fiscal aí. Aí, ó. Aí a nota fiscal. O chassi registrado da nota fiscal e o IPVA, que vocês estão vendo embaixo, o pagamentozinho do IPVA, são os mesmos, provando se tratar do mesmo Camaro amarelo utilizado por Ari. Na nota fiscal também se observa que a Américas /Rio e a Euroamérica Rent Car têm o mesmo endereço. Ou seja, é tudo uma laranjada só. Avenida das Américas 3693, loja 102. Mas a proposta de compra e venda emitida pela vencedora dias antes não deixa dúvida de que Ari Filho é o verdadeiro dono. Tá aí, não. Tá aí na tela para vocês. Proposta de compra e venda. Tá aí o documento de compra e venda. Carro destinado a... Levanta aí um pouquinho. Levanta aí. Olha só, a quem o carro é destinado? Pode ir levantando mais um pouquinho. Carro destinado... Aí, levanta. Na tela, por favor. Sobe um pouquinho na tela. Não, subir. Aí. Carro destinado para Ari Filho. Está escrito ali. Está em cima e embaixo, está traduzido. Automóvel diz respeito a um dos sócios e vai por aí. Aquisição de um apartamento do Arizinho. Levanta aí um pouquinho. Isso aí vocês estão vendo o Ari se deliciando aí no Camaro amarelo. Foto tirada dentro do condomínio /Dream, onde Arizinho tem um apartamento e mora com a sua amante, a Michele Linhares.Essazinha aí que vocês estão vendo aí, a amante dele. A investigação está toda pronta, viu, Francisco? Foi só o pessoal lá assinar. Já tinha investigado esse pessoal aí há muito tempo. Bota o registro da junta comercial aí, tá aí o registro da junta comercial da aquisição desse belíssimo apartamento no condomínio /Dream. Que coisa espetacular. Tá ficando rico, hein? Ari também comprou um imóvel em setembro de 2001 por 1.700.000 em nome de um jogador de futebol conhecido como Kim. Você lembra do Kim? Nem eu. Carlos Henrique Dias. A cota do condomínio do imóvel é paga por uma estranha imobiliária intimamente ligada a Ari, conforme poderá se observar a seguir. A BCR
F. Matriz, Rua da Quitanda, número 19, Sobreloja. E filial, Avenida das Américas, no Downtown. Você lembra quem tinha uma imobiliária no Downtown, né? Sim. Tá lembrando? Tô lembrado. Tá lembrado, Felipe? Tô lembrado. Quem é não. que tinha? Família do Regis Fischner. Vamos ver se é a mesma, né? É. Não Vamos se sabe. cruzando. Agora, a conexão Imbra Imobiliária. Esse Fiat, que vocês estão vendo aí, esse Fiat Uno, esse é o jogador de futebol que você mostrou antes. É o Kim. O Kim joga hoje pelo Vila Nova de Minas Gerais. Tá vendo aí? Esse Fiat Uno Vivace, usado também por Ari, a ponte de ligação entre ele e uma outra empresa, a Imbra, que tem sede a sala 202 da Avenida das Américas 3693, mesmo local onde funciona a América Barra Rio e a Eurobarra. Pode seguir aí. Aí tem a foto, a documentação. Gente, é uma farra. Eu não vou continuar não. São 48 páginas. Só coloca aí, vai subindo. Isso aí são imóveis deles, escrituras. Eu quero que vocês vejam a campanha da Michele, a amante dele, abraçadinha com o Sérgio Cabral, quando ela foi candidata. O Sérgio Cabral apoiando. Lá em São João de Meriti. Isso. Essa aí é a Michele. Vai subindo. Vai aparecer ela com o Sérgio. Aí, que beleza, olha aí. Michele, a amante do Arizinho, recebendo o apoio do governador Sérgio Cabral, e nem assim conseguiu se eleger vereadora em São João de Meriti. Vamos lá. Eu vou parar, mas a fraude é milionária. Coloca só o ato de nomeação, ato da mesa diretora. Olha aí. A mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no uso das suas atribuições que lhe confere o inciso 5º do artigo 18 do Regimento Interno, e tendo em vista as informações contidas no processo 15.491 de 2013, resolve nomear Michele Linhares Carreira dos Santos, matrícula tal, para o cargo de assessor parlamentar. Quem nomeou? Paulo Melo. Além do Arizinho ser nomeado, a amante também era, e foi nomeada agora, há pouco tempo, quando Paulo Melo era presidente da Assembleia. É a farra do boi total com dinheiro público. Agora tem também um outro apartamento. Vai subir. Essa aí é pessoal da Rica, Frangos Rica, Regis Nave, o Alexandre Igaiara, comprando aí e fazendo doações para a campanha do Sérgio Cabral e da campanha da amante do rapaz. Esse aí, o Barra Summer Dream, na Avenida Lúcio Costa, foi comprado à época por 2,5 milhões. O apartamento 603, bloco 1, que Michele mora confortavelmente de frente para a praia da Barra. Mas vocês estão vendo na garagem? Aquele Camaro amarelo ali do lado, é aquele que a gente mostrou lá no início da nossa reportagem. Olha aí a vista, né? A Ariane, a outra parente de Michele, como dito antes, mora também no Conforto. Ela está morando agora em Jacarepaguá, próximo ao antigo autódromo, de vista para o mar, nesse apartamento aí. Um apartamento que custa 850 mil reais. É uma fábrica de dinheiro, gente. É 2,5 milhões, 150 para um carro, mais 2,5 milhões para outro. É uma farra. Aí, não falaremos mais de carro. Sobe um pouquinho. Vamos falar para outro fio da meada. Os negócios do Arizinho, que o levarão para a cadeia. Olha como eu digo aqui, o levarão para a cadeia. Isso aqui foi entregue em 2012 ao Ministério Público Federal. 2012. 2 deles provam comprometimento com a improbidade administrativa. Tá vendo aqui? Vocês estão vendo umas lanchas? Baixa um pouquinho antes desses carros. Olha as lanchas aí.
também ele tinha muitas lanchas. Ele não, o patrão dele que está preso lá em Bangu. E o Arizinho não era dono de lancha nenhuma não. O Cabral, além daquela lancha de 5 milhões e 300, tinha também as lanchas no nome do Arizinho, né? Agora, os veículos que são alugados pelo governo do estado, esses aí, são alugados de quem? Da Renault Fluence. A Renault Fluence, pelo contrato de fornecimento de carros ao governo estadual, recebeu entre os meses de fevereiro e junho de 2014 quase R$1 milhão de aluguel de carro. Agora, quem é o proprietário? Está em nome de Clarabia Locadora de Veículos. Clarabia é claramente uma montagem de nomes. Clara e Bia. Bom, alguns desses carros aí que vocês estão vendo são os carros, tá aí a placa, esse aí 45, 48 e o outro de baixo, que está inclusive mostrando a entrada. Não. Aí, ó. Baixa mais um pouquinho. Vai baixando. Tem um aí que vai mostrar. Baixa mais um pouquinho. Isso. Não, mais um pouquinho. Não, você está subindo. Tô pedindo para baixar. Abaixando a tela. Não, querido, baixa mais um pouquinho. Isso. Não, você está subindo, França. É o contrário. Eu quero que você mostre o carro entrando, passando pela porteira. Lá de Mangaratiba. Aí. Mas nesse aí não aparece, não é igual. Não é igual. Aqui eles alteraram uma página aqui, mas não tem problema não. Bom, e vai por aí afora, gente. São 48 páginas de investigação. É muito mais. Mas olha, esses 10 milhões que o Ministério Público Federal está dizendo que ele repassou, isso aí é pinto, viu? Isso aí é pinto. São muito mais milhões. Inclusive, como nós apontamos na nossa notícia crime, repito, entregue ao Ministério Público Federal em 2012 e entregue novamente em 2014 e depois entregue novamente em 2016 e depois entregue novamente em 2017, desta feita agora no Rio. Tem também a notícia de que Arizinho mandou matar a sua ex-mulher porque ela o traiu com um babalaorixá. Não, ele teria mandado matar o babalorixá. Não, mandou matar o babalorixá que teve um caso com a mulher dele. Sim, exatamente. Você falou que ele teria mandado matar a mulher. É tanta safadeza que a gente se enrola aqui. Não sabe mais que... É um caso, vale até a gente relembrar aqui. Felipe, você que sempre me ajudou nessas investigações, nós sempre fomos acusados. Esse pessoal era tão cara de pau que processava a gente, né? Dizendo que nós estávamos caluniando eles. Esse aí que está aparecendo no vídeo é o babalorixá Rafael Zamora Dias, de 51 anos, quando foi assassinado em fevereiro de 2011. E o blog do Garotinho contou a história toda, porque o irmão de Rafael, Clemente Flávio Zamora Dias, fez a denúncia de como teria tudo acontecido. Na verdade, o Arizinho, antes de conhecer a Michele, ele era casado com Ione Brasil de Macedo. Aliás, o Francinha tem aí uma foto também, que é uma empresa aberta em Miami, na Flórida, no nome da Ione Brasil de Macedo, que o blog revelou em primeira mão. Uma empresa que na época o Arizinho ainda estava com a Ione, e aí abriram uma empresa em Miami, a empresa Fênix. Tá aí o documento americano mostrando aí o processo digital da abertura da empresa Fênix na Flórida, em Miami, nos Estados Unidos. O que acontece é o seguinte: posteriormente, a Ione que era casada com o Arizinho, passou a ter um relacionamento com o babalorixá cubano Rafael Zamora. Ela foi lá fazer uma consulta espiritual, mas a carne é fraca. Aí não se sabe exatamente o que aconteceu, mas eles passaram a ter um relacionamento. Tempos depois, então, em fevereiro de 2011, na noite de 2 de fevereiro de 2011, Rafael Zamora Dias foi assassinado. E ele já vinha recebendo inúmeras ameaças por telefone e pela internet do Arizinho.
Tudo isso foi entregue à Comissão de Igualdade Racial da OAB e à Comissão de Direitos Humanos da LERJ, na época presidida pelo deputado Marcelo Freixo. Nada andou, o inquérito foi abafado e o fato é que o Rafael Zamora foi assassinado. Se falava que seria crime passional, mas segundo o irmão do Babalorixá, não é nada disso. A Ione, que tinha se separado de Arizinho, teria contado ao seu na época, amante, o Babalorixá Rafael, os esquemas que Arizinho fazia no governo Cabral. Então o Babalorixá passou a tomar conhecimento de alguns casos e por isso teria sido assassinado. O caso, infelizmente, na polícia nunca andou, foi arquivado. Não andou não, é pior do que isso. Foi abafado. A polícia, sabendo de tudo, a mando do governador e de um delegado, você lembra o nome do delegado aí? Que mandou arquivar tudo, esqueceu, abafaram. Tanto que você já mostrou agora, mais cedo no programa aí, a foto. Uma das fotos que foi mostrada mostra claramente o Arizinho num camarote da Marquês de Sapucaí ao lado de Essa foto eu não mostrei ainda. Não, mostrou, já apareceu já ali. Já apareceu, eu nem vi, já é tanta apareceu. Coisa que a gente tá mostrando. Já apareceu. O não, Arizinho... não, ela tá dizendo que não. Não, no documento, na denúncia apareceu sim, no início. Logo no início apareceu, ó. Quando vai baixando, olha aí a foto aí. Vocês podem ver aí, à direita na tela, o Beltrame de copo na mão. E ao lado dele, o Arizinho. E depois, na época... Agora, me digam... Os senhores e as senhoras que estão em casa, esse cidadão aí do lado é laranja dessas safadezas todas: carro, lancha, automóvel, sonegação fiscal, mandante de um crime, assistindo o carnaval lá do secretário de segurança. O secretário de segurança não sabe. Também não sabia. Ele não sabia de nada. O que acontecia no governo, ele não sabia de nada. Olha, se botar Mas que cara de pau! Se botar o apelido do Beltrame de Lula, eu não sabia, até que tá certinho, né? Tá certinho. Agora é importante destacar, garotinho, que nessa operação de hoje da Calicut é um início de se chegar aos incentivos fiscais. Porque, na verdade, o empresário Adriano José Reis Martins, dono da Eurobarra e de mais 7 concessionárias de automóveis, ele revela que teria dado 10 milhões de reais ao Carlos Emanuel de Souza Miranda, o Avestruz, para o Cabral. Mas que quem o procurou e quem iniciou o esquema foi o Arizinho, que na Secretaria de Fazenda tinha o apelido de Arizinho, Ari Fichinha. Porque ele tinha 3 apelidos. Algodão, Ari Fichinha e Cachaceiro. E ainda tinha outro, Sombra também era conhecido por outros por Sombra. Era um homem de muitos apelidos. Agora, o importante é que esse empresário Adriano José Reis Martins disse em seu depoimento ao Ministério Público Federal que se beneficiou com 1 bilhão e 300 milhões em incentivos fiscais e cancelamento de multas tributárias. Ou seja, o Arizinho atuava também prospectando, clientes, entre aspas, para beneficiar com incentivos fiscais e anulação de multas na Secretaria Estadual de Fazenda e, obviamente, esses beneficiários acabavam dando um dinheiro para o Sérgio Cabral e tem que se saber quanto que o Arizinho levou nessa história toda também. É porque eles não chegaram ainda ao escritório da Adriana Anselmo, porque essas empresas também faziam contratos com o escritório de Adriana Anselmo para pagar parte do dinheiro da safadeza por lá também. Além de pagar em carro, além de pagar em dinheiro, tinha contrato também com o escritório da Adriana Anselmo. Rapaz, mas vai chegar no número que eu falei ou não vai? Vai, com certeza. A cada dia estão aparecendo mais coisas, né? E agora é o fio da meada dos incentivos fiscais. Podem começar a fuçar por aí, né? Bom, deixa eu cumprimentar, porque daqui a pouco o Felipe volta, vai apurar mais informações. Hoje a gente não tem muito o que apurar. Até porque nós é que apuramos isso tudo. Há muito tempo estamos denunciando essa quadrilha de Sérgio Cabral. Este capítulo aqui, me perdoem, tem 48. Isso aqui é praticamente uma denúncia. Né? Praticamente não. É uma denúncia oficialmente formulada ao Ministério Público Federal. Né? E também ao Ministério Público Estadual, que também não viu nada. O Ministério Público Federal agora na Calicut está tomando as providências necessárias, cabíveis, né? Os promotores federais, o juiz Marcelo Bretas, mas, lamentavelmente, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, né?
A única coisa que o Ministério Público Estadual fez até agora foi na semana passada dizer que vai reabrir um inquérito por improbidade do Pezão, mas só porque não teria cumprido a verba constitucional para a saúde no ano de 2015. Só isso. Bom dia, Luciana Mesquita, nossa princesa de Niterói. Bom dia, Tá até difícil de viajar de Niterói pra cá com tanta corrupção. Você não tá encontrando pelo caminho nenhum carro, nenhuma lancha. Não, garotinha, a única lanche que eu encontro é a barca cansada mesmo, que ainda tem que pegar fila, garotinha. Ai, Jesus. Me conta aí, Luciana. Garotinho, vamos contar a pesquisa para todo mundo para participar aqui no nosso Facebook, né? Pequenas perdas de memória são comuns no dia a dia. Esquecer onde deixou as chaves, o nome do filme favorito e onde deixou o celular são deslizes que fazem parte da rotina da maioria da população. Não, o meu é hábito. É hábito, garotinho? Onde eu deixei meu celular, Cristiane? Coitada da Cris. Eu esqueci a chave aí. Cadê meu iPad? Não, cheguei em casa, Cristiane. Esqueci minha chave lá no Palavra de Pai. Volta lá pra pegar. Pois é, só que quando os esquecimentos se Cristiane, gente, é minha secretária, tá? Só falando aqui, porque a Rosinha, não. Falando que eu ligo pra Cristiane que ela trabalha comigo. Calma, cocada. É, só que esses esquecimentos se tornam muito frequentes, eles podem transformar em problemão, né, garotinho? Então a gente quer saber hoje de você. Você costuma ter lapsos de memória? Esquece demais as coisas? É um tema interessante, acho que todo mundo esquece, né? O que você esquece, por exemplo? Você. O óculos. Óculos e celular. Quando eu esqueço um, eu esqueço outro. Impressionante. Eu tenho 3 óculos e perco os 3. Como tá passando. Eu deixo um em casa, deixo outro aqui e ando com um. Mas sempre ficam no carro. Aí some. Não tá no aí carro. Some. Eu esqueço sempre, não tem jeito. O problema não é o seu caso, evidentemente, mas eu tenho um amigo meu que às vezes ele esquece a mulher. Ah, que horror. Que absurdo. Mulher a gente não esquece. Quer deixar. Aí não sei. Aí esse cara aí tá sujo na parada aqui. Mas, ô Luciana, então o pessoal pode ligar e pode participar? Isso, é só mandar sua mensagem aqui pelo nosso Facebook, facebook.com/garotinho. O Basti tá me fazendo uma pergunta que eu gostaria que você respondesse. Logo Garotinho, eu, gente. É o Basti da Saúde. Garotinho, Sérgio Cabral, quando morrer, vai pra onde? Depois de tudo que a gente tá vendo, não sei, né? Aí ele tem que acertar as contas dele com Deus, né, gente? É um caso entre os dois lá, deixa. Deixa quieto, melhor, né? Deixa ele se entender com Deus. Né? Eu entendi a pergunta do Basti. Eu acho que o Sérgio Cabral é tão safado, mas tão ladrão, que nem o diabo que ele no inferno não quer concorrência. Só pode, não é possível. Você pode participar também pelos comentários aqui no Facebook ou então pelo nosso WhatsApp 21 97268 3235. Bom, vou chamar a Tereza Godinho. Gente, ontem o pau quebrou. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E a Tereza já tem informações das manifestações contra o governo, por causa do pacotão de maldade do Pezão. Bom dia, Tereza. Vamos começar com essa notícia. Vamos, garotinho, bom dia a todos. Garotinho, o negócio ficou feio ontem no Rio de Janeiro, no centro, ali em volta da Alerj e nas ruas adjacentes. Parecia realmente uma praça de guerra. A abertura da Alerj para o ano 2017, servidores estaduais se reuniram cedo na frente da casa, num movimento contra o pacote de maldade do governo do estado e da privatização da SEDAI. Por volta de 1h começou a confusão. Os manifestantes tentaram arrancar as grades que colocaram em volta da Alerj para impedir a entrada deles. A polícia também, que ajuda na segurança da casa, reagiu atirando bombas de gás nos manifestantes, que revidaram com pedra. A polícia dava tiro, era bala de borracha por um lado, pedrada por outro. A confusão se estabeleceu. Durante toda a tarde, o centro do Rio virou realmente uma praça de guerra. Ônibus foi incendiado na Rio Branco. Mas que absurdo, eu estou vendo aqui uma foto do policial apertando um spray de pimenta na cara da moça. De uma moça, exatamente. Uma senhora, é? Exatamente. Pra que isso, gente? O spray de pimenta é pra se fazer de longe, pra arder o olho da pessoa. Ela com o celular, meu Deus do céu. Eles botam quase dentro do olho da pessoa, Betinho. Segura e bota bem pertinho.
2 agências bancárias foram depredadas, lojas fecharam, pessoas ficaram feridas, um homem foi preso acusado de atirar com bala de verdade contra a tropa de choque, VLT parou, circulação de trem da Carioca. Quem saía na estação da Carioca do metrô não tinha mais passagem para Rio Branco, porque eles fecharam aquela entrada ali da Rio Branco. Enfim, foi uma confusão danada. Aí, o que acontece? Durante a noite, a coisa ficou calma e na madrugada também. Hoje de manhã, o Palácio do Tiradentes amanheceu com policiais cercando, a Força Nacional de Segurança também ajuda e a Guarda Municipal ajuda ali nas ruas próximas. Hoje não tem votação lá, mas o SIT-SAMA, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Saneamento Básico e Meio Ambiente do Rio de Janeiro, está convocando os funcionários para uma assembleia que vai acontecer amanhã, dia 3 de fevereiro, às 6 horas. Motivo indicativo de greve a partir de segunda-feira, dia 6, para uma vigília permanente na LERJ contra a privatização da SEDAI. No domingo está marcada uma manifestação. Oi. Tereza, só um minutinho. Você pode ir seguindo aí, eu vou te chamar, mas é que o Ricardo do Engenho da Rainha está me dizendo o seguinte: garotinho, neste momento o Complexo do Alemão está uma praça de guerra. Bala para tudo quanto é lado comendo solto no Complexo do Alemão. Tá avisando aqui a gente, atenção aí o pessoal da área, ele pedindo o pessoal tomar cuidado, viu, Tereza? Ontem, o Instituto Nacional, o Instituto de Segurança Pública divulgou dados da segurança, dos índices de segurança do ano passado em relação a 2015 e a coisa foi grave, está cada vez pior. E hoje, essa confusão no Complexo do Alemão. Então, garotinho, vou continuar aqui com a SEDAI e depois eu falo da segurança. O motivo dessa só para informar aqui em primeira mão, acabou de ser sorteado o relator da Lava Jato e vai ser o ministro Edson Fachin. Ok? Ok, Tereza? Ok, garotinho. O Edson Fachin é o escolhido para ficar. Ele veio da primeira turma para a segunda turma. Isso, ele é o novo relator dos processos de Operação Lava Jato no Acabou de ser sorteado, Federal, né? Foi sorteio ou foi escolha? Não, foi sorteio, garotinho. É porque ele acabou de chegar e já foi sorteado. Né? Ele era da primeira turma. Era da primeira turma. Ele foi para a segunda para compor a turma e participar do sorteio. Os integrantes originais da segunda turma é o ministro Ricardo Lewandowski, o ministro Gilmar Mendes, Dias Toffoli e o Celso de Mello. Ô, Tereza, então continua aí rapidinho que eu quero fazer um comentário com o Felipe aqui. Domingo está marcada uma manifestação dos funcionários da SEDAI também em frente ao Copacabana Palace a partir das 10 da manhã contra a privatização da SEDAI. E hoje o Estado paga a terceira parcela do salário de dezembro, valor R$ 947, mais 13º salário, salário de janeiro, pagamento de inativos, aposentados e pensionistas. Até agora, nada, absolutamente nada. E os funcionários do Comperj, lá em Itaboraí, também fizeram manifestação, porque eles querem os empregos de volta e o retorno das construções. Por conta de quê? A Petrobras disse que vai contratar empresas estrangeiras para dar continuidade à obra que já começou lá há algum tempo. O complexo que tinha 30 mil trabalhadores agora está só com 300 empregados. O Felipe, tem uma pessoa perguntando aqui, e eu vou perguntar para você e para a Luciana, né? Ele diz o seguinte: joias, mansões, lancha, dinheiro, ouro, diamante, o que falta para Cabral roubar? Qual o setor? Agora carros importados? Isso é uma vergonha, garotinho. Qual o setor que falta, né? Acho que não falta mais nada, gente. Só falta a gente ver também, se vocês quiserem. Então, está configurado aquilo que eu dizia, que transformou o Estado inteiro num balcão de negócio, ou seja, em tudo... Em todas as áreas. Tudo tinha negócio. No final vai ficar comprovado. A Luciana disse que está faltando alguma coisa. O que você falou que está faltando? Se a gente ver o vídeo que tem aí, que o Francinha deixou separado pra gente, da cela do Cabral, porque não adiantou nada, né, garotinho? Roubou, fez um monte de falcatrua, tá preso, né? Tá preso. Pra você ter uma ideia, no final vai ficar configurado que é Alibaba e os 40 ladrões. Vão aparecer mais 40, pelo menos uns 40 ligados ao Cabral. Não, muito mais. Não, mais ainda. Né? Não, muito mais. Olha, se for botar, e eu já falei,
Esse esquema era um esquema descentralizado de roubo, cujo eixo era o Sérgio Cabral. Mas um operava de um lado, outro operava de outro. O irmão mexia com o setor de publicidade e assessoria de comunicação. Enfim, era um esquemaço. Um esquemaço. E isso não poderia ter sido feito se 3 setores não fossem coniventes. 3 setores. Era impossível. A polícia? É impossível. Como é que a polícia não ia saber disso? Entenda bem. O setor de inteligência da polícia tinha que saber. Deus, é impossível, meus amigos, que o secretário de segurança morava na casa de um dos laranjas, um dos operadores. Morava. Aparece no carnaval, no camarote, do lado do outro laranja. E participava de reuniões junto com outro operador, que era o Braguinha, não sabia de nada. É impossível, verdadeiramente impossível. Então, primeiro setor de segurança. Segundo, a justiça. Não é possível. Não vou aqui citar nome de ninguém precisa vestir a carapuça, mas não é possível. Não é possível que não tenha gente muito grande envolvida nisso aí. Eu já dei os nomes, estou cansado de dar, já denunciei. Parece que a coisa... Eu ontem perguntei a uma pessoa o seguinte: como é que pode a Odebrecht fazer uma delação com 77 delatores, e tem delatores que deram mais de um depoimento, então são 800 documentos homologados, e até hoje não foi feita a homologação da Delta? Resposta do cidadão para mim é que a da Delta tem uma figura emblemática. Mas como emblemática? Mais emblemática que o governador? Mais emblemática que o governador. Mas quem? Ele disse: um todo-poderoso da justiça do estado do Rio de Janeiro. Palavras que todo mundo sabe. Todo mundo sabe, mas não... Porque não tem sentido. Por que uma delação não é homologada? E onde está o Fernando Cavendish? Está todo mundo preso. Onde é que está o Fernando Cavendish? Está em prisão domiciliar. Está em casa. Está em casa. Está em casa. Dentro do mar do Leblon. De frente para o mar. Então, ó, 3 setores têm culpa no cartório. Não tem jeito. Justiça, a polícia e, me desculpe, a mídia também. A mídia, talvez, se tivesse sido abastecido de notícia pela polícia e pela justiça, teria dado. Mas faltou o quê? Jornalismo investigativo. Eu não sei se por essa crise que a mídia está vivendo dispensaram muitos jornalistas, ou sei lá, né, o que causou essa cegueira, porque foi uma cegueira. Não vê isso na cara de todo mundo? Foi na cara de todo mundo. Inclusive você denunciou, a maior parte dessas coisas todas foram denunciadas, quer dizer, não podiam nem dizer que não tinham conhecimento, né? Então, tudo bem, foi o garotinho que falou, não vou levar em consideração. Tá tudo bem, faz parte. Ninguém é obrigado a acreditar em mim, né? Agora, o que me estranha é o seguinte: alguma vez, em alguma denúncia minha, o Sérgio Cabral desmentiu? Não, todas essas denúncias que são feitas... Não, ele nunca desmentiu. O sujeito que não desmente, não, ele podia pelo menos tomar uma atitude assim, pelo menos honrada. Vou processar ele. Processar por calúnia. Calúnia. E o sujeito que fala alguma coisa de mim, eu entro na justiça. Posso até perder, mas eu entro na justiça, né? Agora, o Cabral, o sujeito falava dele, não era nem com ele. Parecia que era um estranho. Não, isso aí não tem nada a ver comigo, não. Como um dia o repórter foi perguntar a ele, não sei qual era o assunto. Não, foi quando houve a queda do helicóptero, né? Aí os repórteres todos foram entrevistar ele. Aí tava lá o SBT, a Record, a Globo e tal. Todo mundo com o microfone. Ele disse: minha filha, você acha que uma pessoa como eu mereço ser respeitado?
merece nada, você é um vagabundo. Vagabundo. Desqualificado. Desonrou o cargo de governador do estado do Rio de Janeiro. Você desonrou. Você é um vagabundo da pior espécie. Você instituiu uma quadrilha no lugar de um partido político. Você não era líder de partido político. Errar, Cabral, todo mundo pode errar. Eu vou dizer a você que alguém no meu governo não possa ter feito alguma coisa errada, mas nós não fomos nunca coniventes. Eu aproveito o dia de hoje para reiterar o desafio à sua quadrilha. Vocês são bandidos, né? Vocês tiveram aí boa parte da polícia na mão. Vem cá, descobre conta minha no exterior. Descobre aí. Levanta aí. Tá desafiado aqui, ó. Levanta. Renda minha sem comprovação, imóvel, se você quiser, casa, fazenda, escolhe aí. Pode procurar aí. Procura onde você quiser. Vagabundos. Você liderou um bando de vagabundos ordinários. E deixar o Estado desse jeito? Desse jeito que está aí hoje, sem dinheiro sequer para pagar os funcionários, provocando uma convulsão no Estado, porque as cenas que nós vimos ontem, aquilo é cena de convulsão social. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, de todo o meu coração. É porque, como diz aquela brincadeira brasileira, é muito bonzinho, porque o povo sem salário, vendo essas coisas todas na televisão, a situação podia ser pior. Se isso é em outros países, onde o povo está acostumado a reagir contra político ordinário, que nem você, que nem o Pisciani, e aquela turma lá que tá aí os dois aí. Isso é escandaloso. Não há um setor do Estado que vocês não tenham metido a mão. Está desafiado. Tá bom? Está desafiado. Não tive nenhuma conta no exterior. Se tivesse, pelos inimigos que eu enfrento, boa parte da mídia, que sempre foi oposição a mim, a Polícia Federal que investigou a sua quadrilha, Ministério Público Federal, eu tenho como adversário banqueiros, a Febraban. Eu tenho como adversário Ricardo Teixeira, um mafioso internacional. Eu quase coloquei atrás das grades também, não botei ele, mas consegui botar o Marinho lá. E acho que o Marco Polo Leonero está no caminho também. Então, vocês estão desafiados. Ó. Vocês não têm o trânsito de vocês aí? Você não conhece aí? Seu secretário não era federal? Não, procura. Não, vocês sabem é perseguir. Ao longo desses anos vocês me perseguiram o tempo inteiro. Vocês me proibiram de falar em rádio. Acabaram com o programa que eu tinha na Rádio Melodia. Me proibiram de falar na Rádio Tupi. Tá vendo aí a situação da Tupi hoje? Dá pena de cortar o coração. Emissora daquela maravilhosa, popular, comprometida com a história do Rio de Janeiro, para falência. Os funcionários, coitado, que nem o Estado pagando a conta dos ladrões que roubaram o dinheiro da Rádio Tupi. Eu quero repetir aqui. A Tupi quebrou porque também foi roubada. Aquele condomínio do Diário Associado, deixa pra lá. A hora que eu tiver prova eu mostro aqui. Mas a gente sabe de tudo, né? Mas, então eu quero deixar aqui claríssimo. Fique à vontade. Vocês já reviraram minha vida de cabeça para baixo, de cabeça para cima. Eu pergunto aqui, você não tem medo de morrer? Não tem medo de morrer, não. Não tem medo nenhum. Sabe o que eu tenho medo? Eu tenho medo de eu passar na rua, o cara me chamar de ladrão. Isso aqui eu vou ficar muito triste. Mas eu tenho minha consciência tranquila. Eu cumpri com o meu papel várias vezes.
E quero dizer aqui também, com todo o respeito que eu tenho às autoridades que estão fazendo essas investigações. Demoraram muito. Se vocês tivessem agido antes, o Estado não tinha chegado a essa situação. Demoraram muito. Porque se essa turma fosse pega no início, o Estado não tinha chegado a essa situação que chegou. Demoraram muito. Né, Felipe? Você imagina se isso aí é pego na reeleição do Cabral? O Cabral não estava reeleito. Era menos 4 anos para saquear o Estado. Com certeza. Pelas suas contas de 1 bilhão por ano, a gente vê que poderiam ter se poupado dos cofres públicos, teriam ficado com vários bilhões que foram pro bolso dessa turma toda, dessa quadrilha aí comandada pelo Sérgio Cabral, né? Realmente foi muita omissão, isso aí ninguém pode nunca contestar, né? A situação que o Estado do Rio chegou, também chegou por esses motivos que você colocou agora há pouco aí, pela omissão de vários setores que deixaram o barco rolar e fingiram que não viram nada, né? Ô, Luciana, tem muita gente perguntando a minha opinião sobre o novo relator, se ele é bom, se não é bom. Olha, eu nunca ouvi falar nada do ministro Fachin, ele é novo no Supremo Tribunal Federal, né? Me parece, a impressão que eu tenho é que todas aquelas pessoas que chegam ao Supremo Tribunal Federal são pessoas que passaram por uma seleção rigorosíssima e não se deixam influenciar. Por que eu digo isso? Você vê, mesmo os ministros que foram nomeados por outros políticos acabaram condenando esses políticos. Joaquim Barbosa, no caso do Mensalão, tinha sido nomeado pelo Lula. E, no entanto, o Zé Disseu, que foi o cara que mais defendeu a nomeação, Joaquim Barbosa, foi condenado por ele aí à cadeia. Acho que as pessoas têm que saber separar. Agora, vamos ver o andamento das investigações. Falar em investigação e falar em Lava Jato, parece que o negócio engrossou o caldo, foi pro Aécio Neves agora. Parece que 63 milhões de propina. É isso, só numa obra. Olha, garotinho, realmente a situação de Aécio Neves nessa delação da Odebrecht se complica muito. Aliás, descobrimos o Maracanã do Aécio, né? Como é que é isso? Vou explicar pra você, garotinho. É o Mineirão? Não, não é o Mineirão no caso, é a cidade administrativa de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Porque, olha a situação, a cidade administrativa construída pelo Aécio começou com a previsão de 500 milhões de reais o custo da obra, mais ou menos o que o Maracanã. Depois passou para 900 milhões, também mais ou menos o que aconteceu com 600. Passou por 600, 900 milhões e no final a cidade administrativa do Aécio terminou em 1 bilhão e 200 milhões de reais, ou seja, na verdade, começou em 500 e terminou em 1 bilhão e 200. E segundo a delação da Odebrecht, do Benedito Júnior, ficou acertado que o Aécio receberia propinas que variavam entre 2,5% e 3% sobre o total dos contratos. Quer dizer, isso já havia sido falado também na delação premiada do Léo Pinheiro da OAS, que já tinha falado de propina na cidade administrativa. Então, segundo o Benedito Júnior, o Aécio articulou para que a licitação fosse vencida pela Odebrecht e pelo consórcio que construiu a cidade administrativa, e agora o Aécio realmente está em situação complicada, porque seriam aí, portanto, 60 e poucos milhões que ele teria recebido nesse esquema. Agora, só uma curiosidade que vale a pena a gente ressaltar. O Aécio era menos guloso que o Sérgio Cabral, né? Porque ele pedia, segundo a delação da Odebrecht, entre 2,5% e 3% dos contratos. Já o Cabral queria logo 5%. Não, né? 5% mais a taxa de oxigênio. Aí vinha a taxa de oxigênio de 1% que o Braguinha negociava, né? Que vergonha. É uma vergonha. Bom, são 11 horas e 50 minutos. Esse Bassi da Saúde me faz cada pergunta. Eu não vou nem. Bassi, eu não vou nem comentar essa pergunta que você fez aqui. Ele vai pensar o seguinte: garotinho, você é fiel, Rosinha? Você tem nada a ver com isso, rapaz? Luciana, você é fiel ao Samir? Claro que eu sou. Então eu também sou fiel, Rosinha. Você é fiel a Tereza? Com certeza. Você quer que eu responda o quê, Bassi? Isso aqui é um programa político, não é um consultório sentimental. Não, e a pergunta que eu faço, qual é o nome dele? Qual é o nome? Bassi da Saúde. O Bassi da Saúde aí, ele acha que perguntando a alguém em público, alguém diria o contrário também? Vamos falar friamente. Agora, estão perguntando aqui o seguinte: garotinho, com essas denúncias todas comprovadas, até agora não pediram a expulsão de Cabral do PMDB. Mas
quem que vai pedir? É impressionante. Não, quem vai pedir? Porque tá todo mundo envolvido. Quem que vai pedir para expulsar o Cabral? Até porque eles vão... Ninguém sabe quem é o próximo? Exatamente, eles pensam assim, bem, eu posso ser você amanhã. Aliás, o senador Roberto Requião, que é do PMDB, também já frisou essa questão, que acha um absurdo a omissão da direção nacional do PMDB em relação ao Eduardo Cunha e ao Sérgio Cabral, que não se manifestam em absolutamente nada. São 11h52. Olha, eu tô vendo aqui um monte de gente. Quando o Pisciani vai pagar pelos seus roubos? A minha amiga Zenaide de Campos. Bom dia, Zenaide. Olha, outro dia eu botei uma nota que se o boi não for, vai o bezerro novo. É difícil prender boi, você sabe que boi tem uma força tremenda, né? Mas um bezerrinho novo aí é o que andam comentando. Vamos esperar pra ver. O Loren está falando aqui. Ontem o centro da cidade virou uma verdadeira praça de guerra. Todo mundo viu isso, né? Absurdo. Gerson Porto dizendo: Ribeiro está ouvindo. Tá bom, um abraço para Ribeiro. Ô Lourens, a Rádio Tupi faliu. Faliu não, quebraram a Rádio Tupi, roubaram a Rádio Tupi, né? Gilma Peçanha: Bassi tá matando a mulher do Lula, pedindo um minuto de silêncio. Porque não morreu ainda. Ela tá muito mal, mas não morreu. Não, ela teve morte cerebral, garotinho. Acabou de ser noticiado. Foi noticiado, tem morte cerebral e a família já autorizou a doação de órgãos. A ex-primeira-dama e mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marisa Letícia Lula da Silva, de 66 anos, teve morte cerebral nesta quinta-feira em razão de complicações causadas por um AVC hemorrágico. Lula e sua família autorizaram o procedimento de doação de órgãos após a constatação da ausência de fluxo cerebral. Numa postagem no Facebook, o ex-presidente agradeceu também as manifestações de carinho e solidariedade com a esposa. Marisa estava internada em estado grave no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo desde o dia 24 de janeiro. Ela chegou a apresentar uma ligeira melhora na terça-feira e a sedação começou a ser reduzida. Como não reagiu bem, ela voltou a ser sedada. No dia anterior, os médicos haviam informado no boletim médico que a ex-primeira-dama tinha tido uma trombose venosa profunda, detectada nos membros inferiores, nas pernas, né? E nos dedos do pé. A equipe tentou utilizar um filtro para impedir que coágulos se deslocassem para outras regiões do corpo. Ontem à noite, o médico da família, no entanto, disse que o caso dela era irreversível e que estava aguardando novas posições da família. A pressão intracraniana dela aumentou, a inflamação do cérebro também e, enfim, ela realmente já está com morte cerebral. Até na abertura dos trabalhos na Câmara, fizeram 1 minuto de silêncio na Câmara dos Deputados, em face da morte cerebral dela. Divergências políticas à parte, né? Nossa solidariedade ao ex-presidente Lula, no caso da sua esposa. Nós não podemos misturar um problema pessoal, familiar, com problema político, né? Então aqui a solidariedade de toda a equipe do nosso programa, independente de gostar ou não gostar, de concordar ou não concordar com as atuações do presidente Lula, que eu sempre disse, teve muitas coisas positivas também. Os programas sociais do Lula sempre foram muito elogiáveis. Programa dos estudantes, programa do Bolsa Família, programas sociais que nós sempre defendemos. Não podemos ser contra só porque a pessoa que fez. Não podemos misturar isso nessa hora com a questão pessoal da dor que ele deve estar sentindo, como qualquer cidadão, ser humano, ao ver a sua esposa partindo. Acho que quantos anos? 43 anos de 43 anos. Eu tenho 36 com a Rosinha. Imagina, 43 anos é uma vida inteira. Mais do que a sua idade, né, Luciano? Mais do que a minha idade. A galega, 34, como o Lula chamava ela, a galega, né? Mas ela tá só com morte cerebral por enquanto, não morreu assim. O coração não parou de bater, né, garotinho? Mas o cérebro já não funciona. É questão de horas. É uma questão de horas, tanto que a família já até autorizou casos... Aliás, garotinho, só falando agora do Ike,
Ontem o Ike já perdeu a primeira, né? Tentaram habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, aqui do Rio de Janeiro e Espírito Santo, e o juiz Victor Teitel, que está substituindo o desembargador Abel Gomes, negou o pedido de habeas corpus. Segundo pessoas ligadas a Ike Batista, ele vai esgotar todas as tentativas de habeas corpus nos tribunais superiores em Brasília, e só depois disso, então, é que partiria para a delação premiada. Bom, tem uma pergunta aqui que eu faço questão de responder, que é do Almir Napoleão. Garotinho Cabral foi presidente da Leste no seu governo e depois candidato do seu partido, e o vice fez sua indicação. Ele mudou? Mudou. Só uma pequena correção. Ele foi candidato do PMDB. Eu estava recém-chegado no PMDB. Na verdade, ele não foi candidato que eu queria, porque o grupo majoritário do PMDB era o grupo do deputado Pisciani, com todo aquele pessoal que o acompanhava há muitos anos no PMDB. E nem Cabral começou a carreira dele comigo. Cabral, quando eu conheci, ele já era deputado, já tinha sido candidato a prefeito do Rio 2 vezes, né? Portanto, não tenho responsabilidade sobre a vida do Cabral. E, se eu soubesse disso, não teria rompido com ele logo no início do governo. Quando eu percebi as coisas que o Cabral começou a fazer, e vocês podem ver que a vida do Cabral muda subitamente, de uma forma assim, vertiginosa, a partir do momento que ele se torna governador. As próprias investigações estão mostrando isso. A riqueza que o Cabral adquire, que fica assim uma coisa visível, podia ter antes, mas não era uma coisa visível. É a partir do momento que ele se torna governador, aí ele passa a roubar numa proporção assim, vista a olhos nus. Só não via quem não queria, porque o Cabral é tipo roubo-ostentação. Roubava e gostava de se aproveitar, Almir. Viu? Vou dizer isso a você aqui. Eu já fiz a minha autocrítica. Se você perguntar, e o Pezão? Não, esse me enganou. Eu levava fé, acreditava nele. Botei ele, inclusive, de vice do Cabral, contra a vontade do Cabral, que não queria ele. Porque eu disse assim, eu tenho que botar alguém para frear o Cabral, né? Porque o Cabral não era do meu grupo. Eu tinha que tentar botar alguém do meu grupo. E o Cabral ainda dizia, mas garotinho, esse Pezão, uma cidade pequenininha que não tem voto nenhum, Piraí, muito pequenininha, por que você quer esse cara? E eu dizia, não, é porque eu quero que o interior esteja representado. Mas, infelizmente, tem uma frase de Machado de Assis que diz assim, diferente do que todo mundo diz, que a ocasião faz o ladrão. Machado de Assis diz assim, não, a ocasião só revela o ladrão, não faz o ladrão. Então, quando teve a oportunidade, ele se revelou. Infelizmente, eu digo hoje, não é possível que, sendo vice-governador, uma coisa é o cara ser presidente da Assembleia, que funciona em outro prédio, que às vezes você passa meses sem ver. Outra coisa é o cara ser vice-governador. E secretário de obras. E secretário de obras, dizer que não viu nada. Não. Pezão viu, Pezão foi conivente, e Pezão ainda não entrou nessa investigação como estratégia do Ministério Público Federal para manter essa operação aqui e não mudar o foro para o STJ, onde a influência de Pisciani e Sérgio Cabral é enorme. Enorme. Sabe que aquela corte tem 33 ministros. 3 foram indicados por Cabral, no período de Lula e Dilma. Não quer dizer também que mesmo aqueles que foram indicados por ele, vendo essa safadeza toda, não vai meter a caneta dele. Mas é a esperança que ele tem, tirada da mão do doutor Marcelo Bretas, com quem ele não tem nenhum tipo de influência, para tentar cair na mão de alguém que ele possa influenciar. Aliás,
foi um motivo de briga entre Adriana Anselmo e Regis Fischner, a escolha de um desses ministros do STJ que foi indicado por Cabral a Lula, porque acho que foi o Belize, né? Porque a Adriana Anselmo, Belize. Porque a Adriana Anselmo queria a indicação de uma pessoa e acabou ganhando o Regis Fischner, que indicou o seu cunhado para o Cabral levar para o Lula. Belize é cunhado do Regis Fischner, que era o braço direito de Cabral, né? Bom, Luciana, as suas despedidas com uma última notícia ou algum comentário que você considere importante de comentar aqui no nosso programa. Não, garotinho, só pra gente fechar a pesquisa aqui de hoje, os óculos foram eleitos aqui os principais alvos do esquecimento, garotinho. Quem falou que esqueceu o óculos foi o Márcio Moreira de Areal, a gente aqui na bancada, muita gente falando que o óculos fica grudado no olho da gente, na cabeça da gente, mas a gente sempre esquece, garotinho. Quero mandar também um abraço pro Marcos do Rio, que diz que esquece de pagar as contas e só lembra quando o Estado se lembra dele, de depositar o salário na conta. Tem que rir pra não chorar, né, Marcos? Felipe, o que mais você destaca? Só lembrando, então, ontem foi eleito Eunício Oliveira como presidente do Senado e hoje será a eleição do presidente da Câmara, que Rodrigo Maia vai ganhar, mas estão na disputa aí Luiz Erondina, Júlio Delgado, André Figueiredo e Jovair Arantes, além da última hora, a entrada do Jair Bolsonaro nessa disputa, mas que são cargos sendo distribuídos em Brasília para a vitória do Rodrigo Maia. Isso está aí aos montes, garotinho. E nada do Arizinho, né? O Antônio nada do Arizinho por enquanto, é verdade. O Arizinho ainda não foi preso. Não foi encontrado em casa, por isso está procurando por ele. Gente, o Arizinho construiu e ia visitar no helicóptero do Estado uma mansão em Miguel Pereira. Pode ser que ele esteja escondido lá, apenas uma dica. Nessa altura já não tá mais. Eu já falei aqui, né? Já avisaram, o garotinho já te achou também. E amanhã o Kiko promete se entregar, né? Será? Ele já teria apresentado até a confirmação da reserva do voo. Aliás, vamos dizer o seguinte, a operação foi trocada por causa disso. A operação primeiro seria em cima hoje da área de publicidade e de assessoria de imprensa da época de Cabral, onde está envolvido seu irmão Maurício Cabral. Mas eles resolveram trocar devido à ausência do Kiko, porque acham que o Kiko vai colaborar entregando mais gente. Mais gente. Aí fizeram primeiro a do Babalaô, Arizinho. Eu não sei nem como é que eu chamo Arizinho. Como é que ele gosta mais de ser chamado? Algodão, cachaceiro, sombra ou fichinha? Tem pra todos os gostos. Vou te contar, hein? O sorriso da figura. Que cara de pau, hein? Fugiu, Arizinho. Mas olha, o pessoal vai te pegar, não tem jeito não. Mais cedo ou mais tarde você vai em cana. O Antônio do Cepol tá dizendo aqui, estuda mais um pouquinho que você vai saber o que é morte cerebral. Eu sei, Antônio. Só perguntei aqui porque uma coisa é a morte cerebral e a outra é a morte mesmo, quando o coração para de bater. Eu sei que a pessoa, quando está com morte cerebral, está praticamente em estado vegetativo, né? Mas só pode ser considerada morta clinicamente quando o coração para de bater, né? Não preciso estudar para isso, eu sei perfeitamente, mas a gente tem que respeitar o limite das pessoas. Eu, por exemplo, meu pai ficou com morte cerebral durante um tempão, mas eu tinha. A minha esperança, o médico dizia, o coração dele está batendo. Enquanto o coração estiver batendo, a esperança, a vida, e as pessoas devem ter fé. Eu sei que a situação é praticamente irreversível, né? Mas quem viveu o que eu vivi, meu pai, ele teve primeiro um infarto, depois teve outro, depois teve um AVC, ficou com um lado todo parado, depois teve outro AVC, ficou com o outro lado todo parado. Depois, mesmo assim, ele ficava numa cadeira de roda, minha mãe empurrava ele, já andava com ele já não falava. E depois ele teve um último AVC, que ele ficou em estado vegetativo durante um tempão. Então eu sei o que é isso, Antônio. Sei, não é de ouvir dizer, não. Eu vivi isso dentro da minha casa, né? Depois vivi no hospital ali. Eu sei o que é isso, né? Só que a gente sempre tem fé. A gente nunca quer aceitar e nem vai dizer que, fulano morreu com o coração batendo. Ou está viva. Por enquanto ela está viva.
Embora a gente saiba que as possibilidades são remotíssimas. Mas pela fé, enquanto houver 1% de chance, 1 milésimo, a gente tem que ter esperança. Tá bom? Para concluir, bota aquela reportagem da cela do Cabral. Vamos encerrar aqui dizendo o seguinte: o crime não compensa. E para mostrar que o crime não compensa, a cela de Cabral e Adriana Anselmo, para encerrar esse programa, uma boa tarde para vocês e até amanhã. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a imagens das celas onde estão o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e a ex-primeira-dama Adriana Anselmo, em Bangu. O casal responde por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Sérgio Cabral também é acusado de corrupção passiva. A reportagem é de Patrícia Andrade, Mohamed Saig e Lília Teles. 150 metros separam o ex-governador da ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo. Estas fotos são exclusivas. Mostram a cela de Sérgio Cabral, 16 metros quadrados. Ele dorme na cama de baixo desta beliche, onde estão um livro, a biografia de Winston Churchill, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, os óculos embaixo do travesseiro e um relógio pendurado. Embaixo da cama, um par de tênis e garrafas de água mineral. Nesta outra foto dá para ver que a porta e a janela são cobertas com tela verde para proteção contra insetos. São 5 ventiladores, 2 na parede e 3 no chão, e uma televisão pequena. No banheiro, uma parede separa 2 vasos sanitários e atrás da cortina está o chuveiro de água fria. Os presos usam estes baldes para lavar o banheiro. A comida é a mesma para todo mundo, uma quentinha com arroz ou macarrão, feijão, carne ou ovo. Sérgio Cabral passa a maior parte do tempo lendo e a biblioteca tem ar-condicionado. Já a ex-primeira-dama, Adriana Anselmo, está sozinha nesta cela de 6 metros quadrados, com livros, uma bíblia, 2 terços pendurados, um ventilador, pão de forma, adoçante e o controle remoto da televisão. No banheiro, o sanitário é um buraco no chão, baldes com roupas de molho. Estas garrafas de água são usadas para faxina, que ela mesma faz. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, quando os presos são de uma mesma família, eles podem se visitar. O ex-governador Sérgio Cabral e a ex-primeira-dama Adriana Anselmo se cadastraram, passaram por um processo de aprovação e foram autorizados. Hoje é dia de visita aqui em Bangu. Eles se encontram toda quarta-feira no pátio do presídio onde está Sérgio Cabral. É ela quem vai até ele. O encontro é de 9 da manhã às 4 da tarde. Garotinho. Compromisso com a verdade.